Bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Engenheiros, também conhecido como 3Eng Podcast, chamem como quiser. Estou aqui com meu amigo Guilherme mais uma vez. E aí, Guilherme, tudo bem? E aí, tudo bem? Hoje somos dois engenheiros e vamos falar um pouco aqui nesse episódio especial, um pouco sobre a nossa trajetória, sobre como a gente decidiu criar o canal, como nós mesmos lidamos com as nossas profissões e o nosso curso de engenharia sanitária e ambiental, porque isso também foi algo pedido pelos nossos seguidores, assim, sobre como quem é a gente, afinal, não é? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar essa conversa, peço que vocês deixem o like no nosso vídeo, siga o nosso Instagram, que está aqui do lado, e se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre serem informados quando sair o nosso novo vídeo. Então, Rodrigo, dou-te a palavra para começar a falar. Você que foi o idealizador desse canal, você que teve a primeira ideia, que veio conversar comigo em novembro do ano passado. Só para complementar ali essa questão que tu falou ali dos comentários, né? É bem importante quem está assistindo participar e comentar, né? Porque esse vídeo aqui, inclusive, foi um pedido, né? Eu acho que foi no primeiro vídeo lá que pediram para a gente se apresentar. Realmente ficou faltando isso, né? Então esse daqui talvez seria o episódio 00, digamos assim. Sim. Talvez a gente até nomeie esse episódio como 00, a gente vai decidir depois. E também no episódio anterior, né, a gente estava falando com um graduando de engenharia mecânica, e as pessoas ali no comentário pediram, né, gente da agronomia, né, que nesse caso foi o Gabriel, né, que estava falando com a gente semana passada. O Gabriel chegou a fazer o curso de engenharia agrônoma, né? Uhum. Não sei se é assim que O fala. curso é Engenharia agrônoma. agronomia e forma engenheiros agrônomos. Ah, Eu sei sim. que minha cunhada é engenheira agrônoma. Um dia pretendo trazê-la para cá para falar um pouquinho sobre esse curso, que é um pouco diferente assim das demais engenharias. Sim. Esse foi um dos cursos que pediram ali através dos comentários, então a gente já vai tentar trazer em seguida. Também pediram sobre engenharia de controle e automação. Uhum. Também estou tentando ali contato com algumas pessoas para a gente trazer aqui no canal. Então, se tiver qualquer outro curso em mente, podem comentar aí embaixo. E se você que estiver assistindo quiser participar também, quiser conversar com a gente, quiser falar um pouco sobre a sua história, né, sobre o curso, né, mesmo que não seja de engenharia, a gente pode trazer aqui também. Falar sobre a profissão também, caso você já seja formado. E acho que é isso, né, Guilherme? Acho que esse era o recado inicial que a gente tinha para dar. Respondendo a tua pergunta ali sobre o início desse canal, tudo começou com um podcast, né? A ideia de fazer um podcast. Eu assisto alguns podcasts aqui no YouTube, eu acho muito bacana, porque podcast para mim sempre foi algo muito auditivo e pouco visual, né? Sim. E eu nunca tive muito esse costume de ouvir um podcast lá no Spotify ou no Deezer ou, né, tem outras redes sociais aí só de áudio. E aí quando chegou no YouTube isso, né, o podcast junto com imagem, eu me identifiquei melhor, assim, achei mais bacana, mais dinâmico. E aí eu fiquei pensando em como que eu poderia, de alguma forma, né, Uhum. fazer um podcast. Gostei bastante da ideia. E como a gente é formado em engenharia, né, eu e o Guilherme, eu tive essa ideia de fazer um podcast voltado à engenharia, que é uma área que a gente tem um pouco mais de conhecimento, já que somos formados nisso. E, e então eu comecei a falar com alguns colegas, né, o Guilherme foi a pessoa que topou, né, e desde o início ele abraçou a ideia, e ele concorda bastante assim com o meu ponto de vista, né, de que o podcast é algo que tem que ser divertido de se ouvir, né, porque geralmente são longos, então tem que ter uma dinâmica boa. Então eu expliquei para ele que eu não queria fazer um podcast que falasse de engenharia, né, da gente ficar falando aqui sobre Coisa química, bem física, técnica assim. isso, e cálculos, né? Eu queria falar um pouco mais sobre como é ser um engenheiro, como é estudar engenharia, para que outras pessoas possam se identificar, né? Pessoas que querem fazer engenharia, ou até mesmo pessoas que já fizeram engenharia ou estão fazendo e querem, né, saber o ponto de vista de outras pessoas. Talvez o nosso ponto de vista é diferente de você que está nos ouvindo, e aí você vai, né, comparando e ao mesmo tempo se entretendo aqui com a nossa conversa.
Eu acho legal que todos os nossos convidados que a gente teve, tipo, a maioria teve uma trajetória um pouquinho diferente. E nenhuma foi igual a minha. Tipo, até mesmo. Claro, dificilmente vai ter alguém trajetória igual, mas o que eu quis dizer é que é muito diferente, assim. Cada um teve uma visão do curso. Eu acho legal, até vou falar isso mais tarde, tipo, a maior parte das pessoas, tipo, queria logo que chegasse o final do curso, tipo, as disciplinas finais, e eu adorava as disciplinas iniciais. Então, eu vejo que é bem legal conhecer, tipo, como outras pessoas fora do meu ciclo de amizade encararam uma engenharia. Eu conheço bastante engenheiros, tipo, conheço, tipo, a minha família tem bastante engenheiro, mas eu vejo que ainda assim cada um lidou de forma diferente. Teve uns que fizeram um monte de estágio, teve outros que ficaram mais na universidade, teve uns que fizeram só as disciplinas. E daí nessa conversa a gente também vê como outras pessoas agiram. E tudo baseando-se, eu acho legal que, baseando-se na experiência de outras pessoas, quem tá entrando na engenharia começa a pensar, ó, essa pessoa fez desse jeito. E ela mesma comentou que talvez não tenha sido a decisão acertada. Ou ela fez Uhum. daquele jeito e gostou muito do que fez. Então, eu acho que esse canal serve para dar para os quem deseja fazer engenharia, tá prestando no Enem, quem acabou de entrar na engenharia, quem se formou em engenharia, ver como outras pessoas lidaram para repetir os acertos e evitar repetir os erros, assim. E por isso eu Exatamente. achei bem legal essa ideia do podcast e a gente tentar conversar com várias pessoas diferentes, porque cada um tem uma história. Tem gente que desistiu do curso, o Luiz fez curso de Física, piloto, posto de então piloto também. fez física durante um tempo, outro fez agronomia, a Larissa fez química. Se vocês Uhum. querem saber de quem a gente tá falando, acompanhe os nossos outros vídeos para saber quem é Luiz, quem é Larissa, são os nossos outros convidados. Tivemos conversas bem legais, sugiro. Eu vou É, botar aqui em cima dá pra botar sim, o vou link dos vídeos, eu vou acessam no colocar ali card dentro. aqui, Larissa, apareça aqui, vamos nosso editor. Vamos. Isso. E como tu falou ali, cada um tem uma trajetória diferente e bem diferente, né? Sim, Mas ao mesmo tempo eles têm coisas em comum também, né? E que isso também é algo para ver que é normal algumas coisas. Como tu sim, falou ali, eles fizeram cursos antes de chegar na engenharia, então também é normal você não acertar de primeira a escolha do curso, né? sim, Também é normal você ter algumas reprovações, né? Tivemos ali, acho que, 3 pessoas que tiveram reprovações em algumas matérias e que depois conseguiram passar daquela matéria e fluiu bem o curso, né? sim. Então, é bem bacana isso, né? Saber que a pessoa não está sozinha ou que talvez ela vai enfrentar uma dificuldade que é normal para todo mundo e nem por isso impede de tu chegar no teu objetivo final, que é ser um engenheiro, né? Isso. E ver que ou ver que todos esses daí tiveram uma trajetória um pouquinho tortuosa no início, assim, tem gente, como eu acho que até comentei em outro podcast, eu quando passei no meu primeiro vestibular, eu achei que a vida tinha acabado, assim. Principalmente que o resultado do vestibular saiu no dia 28 de dezembro. Antes não tinha Enem na minha época. Então, o que que aconteceu? A aula começava lá pelo dia 6 de março. Então, quando eu estudava no colégio, era o quê? A aula acabava dia 15 de dezembro e começava 10 de fevereiro. Então minhas férias eram minúsculas. Daí, de repente, eu tive umas férias de 3 meses em que eu tinha cumprido uma etapa. Então, o que aconteceu na minha cabeça? A minha vida acabou. E eu cheguei tão relaxado no meu curso. Eu fiz jornalismo. Depois eu conto mais. Se quiser Mas. contar agora, Posso até já contar. vamos Porque daí emendar eu já. cheguei na faculdade de jornalismo. Gente, fora que. Eu cheguei assim, tipo, a um universo totalmente diferente. A faculdade, a UFSC principalmente, ela te dá uma liberdade tão grande. Tipo, não tem professor te cobrando, não Sim. tem. Tipo, tu chega no horário que tu quer se chegar atrasado, claro, tem pessoa que não deixa entrar também, então não é a festa da uva, assim. Tem o. Mas o que que aconteceu? Tipo, tu pode sair da sala pra ir no banheiro, pra comer alguma coisa. Tipo, é uma liberdade absurda. Tu escolhe as disciplinas, não na primeira fase, mas tipo, em geral tu escolhe as disciplinas. Então tu chega num mundo totalmente diferente. O meu eu de 17 anos, que tinha acabado de passar um terceirão extremamente regrado, tipo, de estudar eu estudava da 1h30. Não, eu chegava em casa, eu estudava de manhã, né? Todo dia, exceto quinta-feira e quarta que eu tinha aula, eu estudava das 2 até às 5 da tarde. E era 1h30, 1h30 de humanas, 1h30 de exatas. E sábado eu li os livros, mas eu tinha uma rotina extremamente regrada.
E de repente eu cheguei Pro vestibular, numa. tu diz? Oi? Pra se preparar pro vestibular, essa Isso, pra se rotina aí? preparar pro vestibular. E Uhum. daí, de repente, pum, eu tinha aula, um horário de aula à tarde, basicamente, eu não me lembro direito. E era tudo aleatório. E os professores, tipo, não pediam no início tanta atividade. E a gente ficava assim, meu Deus, eu estou livre. Eu demorei pra entrar no Sim. tranco, assim. Sorte que jornalismo na primeira fase não era tão puxado. Começa a puxar um pouquinho mais nas fases seguintes. Na primeira fase é mais tranquilo, assim. E daí, tipo, No jornalismo tem provas, assim? Ou é é, mais depende trabalhos? da matéria. Já pra explicar pros nossos ouvintes que talvez tenham cogitado fazer jornalismo, assim, primeira fase tem disciplinas mais práticas, tem várias disciplinas práticas, é bem legal, tá? Tipo, eu O que que seria uma gostava, assim, do... disciplina prática no jornalismo? Oi? O que que seria uma disciplina prática no Redação jornalismo? 1, que, tipo, é uma prática de jornal, não tô escrevendo texto de... Sim. Sim, e até a gente tinha que às vezes procurar notícia pela UFS, que era até engraçado, assim. A gente tinha que. O professor um dia chegou, ó, vocês vão aqui, procurem alguma coisa e tragam pra mim, assim. Daí ele ia lá, malhava os nossos textos, porque ninguém tinha texto perfeito. E tinha redação pra rádio, que era legal. Adorava, adorava. Ainda mais que eu gosto de futebol, então rádio sempre foi uma mídia que eu adorava. Isso também foi futebol que me impulsionou aí pro jornalismo. Achava que ia ser aqueles comentaristas esportivos, mas um dia da semana não o dia do jogo não compensava os outros 6, não foi pra mim. Então quem tem só pra quem também tá pensando em ir pro jornalismo só por causa do futebol, Ó, o saiba que podcast é uma coisa que. você terá que entrevistar jogador, você terá que ir atrás, você terá que ir atrás dos times, cobrir coletiva, ouvir os técnicos falando as mesmas bobagens, tu vai ter que procurar notícia de demissão, e tu vai saber que a mídia publica coisa mais rápido que tu, então tu tem que saber que essa parte eu odiava, então essa é a rotina. O jogo é o plus. E comentarista é mais top. Tu tem que ter anos de estrada pra ser comentarista, mas o repórter é tu ir atrás de notícia. Então tu tem que ter contato, tu tem que estar na rua, tu tem que saber que tu vai ser xingado pelo editor, essas coisas, por não conseguir a matéria e não fazer no prazo. Então a vida de jornalismo é bem dinâmica. E tu tem que gostar disso. Se tu não gosta de procurar notícias, se tu não tem muito. Não é questão de ter desenvoltura, mas se tu não tem, tipo, o feeling de saber o que perguntar pra pessoa certa, se tu não tiver muitos contatos, é ruim. Talvez você não tenha tanto desempenho nessa profissão. Claro, tem outras áreas, assim. Mas em geral, independente se é esporte, economia, qualquer outra coisa que tu vai trabalhar na área de jornalismo, a rotina é parecida, assim. Então, é É, deixa eu basicamente até, isso. deixa eu até reforçar essa questão aí do repórter, né? Que não é mil maravilhas. Uhum. Não é só porque ele aparece na televisão ou fala ali na rádio, né? Não quer dizer que ele seja que a vida dele seja fácil e perfeita, né? Eu tava vendo essa semana, eu não lembro onde é que foi, acho que talvez foi na internet, o Tadeu Schmidt falando, né? O Tadeu Schmidt vai ser apresentador do Big Brother agora, né? Uhum. E aí ele estava falando sobre quando ele era repórter, ele já foi repórter de campo, né, no futebol, e ele se achava assim uma pessoa querida por todo mundo, pelas pessoas reconhecerem ele na rua, por ele ser da televisão, ele achava que todo mundo gostava dele. E teve uma vez que no campo lá ele estava andando e chamaram ele, né, Tadeu, Tadeu, ali da arquibancada, e quando ele olhou, a pessoa meio que começou a tacar coisa nele e a xingar, né? E... E aí ele se tocou que nem todo mundo gosta dele, né? E Uhum. não tem como tu agradar todo mundo. Então vai acontecer, sendo repórter, né? Algumas situações chatas às vezes desse tipo, né? Não vai ser mil maravilhas. Sim. Mas também, só para não jogar um balde de água fria em quem tá afim de fazer jornalismo, né? Porque não é só defeitos como eu falei agora e como o Guilherme falou, tem a parte boa, que é a própria questão aí de você ser o porta-voz ali da notícia daquele time, né? Ou Sim. né, da televisão, ou seja, na rádio. Mas também você tem bastante contatos ali, né? Então, se tu gosta de futebol, tu vai ter um contato com os jogadores vão te conhecer, e aí tu ganha camisa de um, ganha camisa de outro. Eu sei disso porque a minha cunhada é jornalista, né? E na parte de esporte. E ela tem várias camisas de times ali em casa que o presidente deu, não sei quem do clube deu, né? Então tem uns contatos bacanas. Eu trabalhei como colaborador do Futebol SC. Era o site que tinha
do Bernardo Haas. Daí um dia ele desistiu. Até depois que eu larguei o jornalismo, eu continuava colaborando. Eu gostava de fazer o Futebol SC. Eu não cobria notícias do dia a dia, assim, mas eu ia nos jogos. E eu ia nos jogos bem legais, assim, porque eu tinha credencial. De graça, então? Tu entrava de graça? Eu entrava na cabine de imprensa. Só que o mais legal Ah, não era cobrir o jogo do Figueirense do Avaí. O tá mais tipo uma legal era coletiva de cobrir. imprensa? Isso, tinha cabine de imprensa. Tu chegou a entrar lá uma vez? Claro, tem até Fazia fotos aqui. pergunta? Se quiser, eu posto no Instagram. No- Pô, vamos fazer um post lá no Instagram com essas Uhum. fotos aí. Eu tenho até credencial aqui. Depois eu mostro aqui a credencial pra vocês que eu tenho. Eu entrava no estádio. Tipo, o Figueirense e o Avaí era mais um. Mas o Ó, mais legal era ir no jogo do Guarani da Palhoça. não, Tipo, mas nem todo mundo conhece o Guarani da Palhoça, Guarani né? da Que não é da Palhoça é região um. aqui. Saiu até matéria em 2004 no Globo Esporte falando sobre o surpreendente Guarani na voz de Mirena Ciribelli. O Guarani é da Palhoça, é uma cidade que fica uns 25 km de Florianópolis. E eles têm um time que é o Guarani, que é um time que joga. Hoje tá na segunda divisão do Campeonato Catarinense. Mas é um time que jogava de vez em quando a primeira divisão do campeonato. Uhum. E ele é um time, tipo, de uma cidade que essencialmente já tem torce pro Figueirense e Avaí, mas é um time, tipo, que é bem simpático, assim, na região, assim. Então, é um caso diferente. Só que como a Grande Florianópolis é toda Figueirense e Avaí, basicamente, claro, tem torcedores de time de fora, mas a imprensa não cobre o Guarani da Palhoça. É claro, teve uma época que Rádio X e Y cobriu os jogos do Guarani na primeira divisão. Mas quando eu tava no Futebol SC, o Guarani tinha tido um probleminha judicial e ele tinha caído pra terceira. Então quando eu tava no Futebol SC, ele tinha acabado de voltar pra segunda divisão do estadual. Então eu era o único a cobrir o Guarani da Palhoça quando eu ia. Eu ia a vários jogos. E só era eu. E eles tratavam a gente como um rei, assim, tipo, porque, olha que legal, a imprensa tá aqui. E o pessoal Sim. era muito legal no Guarani de Palhoça, sério. O pessoal que trabalhava lá por 2012, 2013, era gente muito legal. Tratavam A muito bem, imprensa tá assim, aqui, só não me só deram tu camisa, lá, né? mas, mas era legal, assim, tipo, e a gente filmava até, eu e o Bernardo, botava no YouTube as cenas, dava bastante audiência, porque na época não tinha tanta transmissão. Hoje a Federação Catarinense transmite jogos, mas na época não tinha isso. Daí, o legal, até uma curiosidade, foi no ano de 2013, que o Guarani tinha sido campeão do primeiro turno. E ele era a semifinal do segundo turno. Um lado era o Guarani, que tava jogando com o Imbituba. E o outro jogo era Juventus e não me lembro quem, porque eu não tava. Se o Guarani fosse para a final, o Juventus subia. Porque o Juventus era o segundo colocado e o Guarani e o Juventus ia se enfrentar na final. Então, se o Juventus ganhasse, ele subiria porque iria pra final. Se o Guarani ganhasse, o Juventus iria pra final porque era o segundo colocado. Então, o que aconteceu? Não tinha ninguém cobrindo o Guarani, só a gente. E a internet tava muito ruim. E o Bernardo tava em casa ouvindo Juventus para cobrir o Juventus, para atualizar o site. E daí o pessoal lá de Jaraguá do Sul, que é o Juventus é o time de Jaraguá do Sul, que é uma cidade do norte de Santa Catarina, eles só souberam do acesso do Juventus porque eu tava atualizando. Na época era uma coisa assim que dava internet, porque não Cara, eu tinha lembro Wi-Fi. disso. Eu botava aqui, tava bem lenta, mas eles só souberam que o Juventus subiu online por causa da gente. E a rádio de Jaraguá do Sul agradeceu a gente por ter atualizado os gols. Foi bem legal. É isso que eu gostava. Só que os outros dias Então eu compensava. tu participou da história ali do campeonato de 2012, então. É, segunda divisão do Campeonato Catarinense de 2012. O Juventus subiu e agradeceram a gente, porque o Guarani virou no fim, tipo, tava 1x0 pro Bituba, o Guarani fez 2 gols. Foi bem divertido, assim. Tipo, E esse negocinho da internet que tu mostrou, tu usava no notebook? Ficava com o notebook lá no não canto? era esse exatamente. Opa, aqui é Não, eu sei branco. que não, tô Não era querendo. esse, mas era tipo. A gente botava esse pro pessoal que tem menos de 10 anos aqui. A gente botava isso no computador e gerava internet. Tá escrito Pagava uma TikTok operadora ali. pra isso. A internet durava tipo 10 minutos, mas um pacote rápido, depois ficava um pacote ultra lento. Peraí. Isso aí é um pendrive do TikTok? Isso aí? Calma, deixa eu ver. TP-Link.
Nossa, Uma parece, internet de... parece o símbolo do TikTok ali, cara. Calma, é ruim por causa da câmera. Ó, Ah, não, tá. É porque tava de cabeça pra baixo. é Verdade, cabeça pra baixo. 150 megabytes por segundo. Uma internet de 150 megas, será? Não, né? Eu Acho que achava é. que, Isso eu aí não... achava que quem participava de rádio. Ah, não, é porque tu não tava no rádio, tu tava atualizando o site lá, né? Eu atualizava o Ah, site. tá, tá, Era isso tá. que eu fazia. E o pessoal da rádio de Jaraguá do Sul que tava acompanhando o nosso Facebook e o nosso Twitter, porque a gente tinha um Sim. Twitter genérico, mas a gente tinha um Facebook de cada clube. E a gente fazia um torcidômetro. Cara, isso gostava. Tinha Twitter em 2012, cara. Claro, né? O Twitter era a ferramenta em 2012. O Pesquisar Facebook a aqui. gente mal não cobria 2006. tanto. O- 2006 foi fundado o Twitter. Ali no jornalismo, então tu escolheu o jornalismo com esse desejo aí de querer, né, cobrir o futebol, gostava de futebol, né? E tu ficou quanto tempo cursando lá o curso de jornalismo? Então, só pra contextualizar, eu queria fazer engenharia de automação até o segundo ano. Daí no terceirão deu um flip na minha cabeça e eu resolvi fazer jornalismo porque eu gostava muito de futebol. Tá, provavelmente Mas falaram pra ti ter que fazer o que gosta, ter que trabalhar com o que gosta, e aí daí eu tu não levou sei muito a porquê, o sério meu isso. 17, uma pessoa de 17 anos é uma pessoa muito confusa. É o que eu sempre falo, eu com 15 anos era mais certo da cabeça do que com 17. Mas com eu fiz jornalismo. Eu não me arrependo de ter feito, e nem de ter largado. Eu fiz por 2 anos, eu estava na quarta fase. Lá por meados de outubro, setembro, né, aliás, eu comecei a ver as matérias mesmo, falei, não, isso não é pra mim, eu vou largar. Cansei. Mas eu tava com o intercâmbio marcado. Eu fiz intercâmbio em Portugal, Isso não é tinha bolsa. importante. É um bom motivo pra continuar no curso, né? E Fazer o eu falei, eu vou ver intercâmbio. como é lá e dar uma chance. Daí eu fui fazer o intercâmbio. A UFSC tem um programa de intercâmbio, né? É uma disciplina da graduação, tu pode pegar. No jornalismo valia 8 créditos ou 4, não me lembro direitinho. Tem curso que não vale nada, nenhum crédito, mas tu pode fazer. Tem programas da Universidade da Bolsa, no meu caso não tinha, eu fui ao meu custo, né? E daí eu fui lá, fui na Universidade Fernando Pessoa de Porto, Portugal. E assim, a universidade é bem legal, assim, tipo, o espaço é bem organizado, tem laboratórios, é bem limpo, os professores são bons, mas eu acho o curso bem mais, eu achei o curso de jornalismo lá, de comunicação no caso, lá bem mais leve, menos puxado do que na UFSC. E os alunos lá também são bem mais desinteressados. Ou a coisa que, em geral, assim, claro, tem alunos mais focados, mas eu vejo que é um clima muito mais desinteresse lá do que eu vi no próprio jornalismo da UFSC. E independente da fase, porque eu peguei disciplinas da primeira, lá, da terceira, da última fase. Mas foi uma experiência bem legal. Tu Muito pegou a massa, disciplina assim. da primeira fase, Eu peguei. Não, é mas porque. tipo, tu repetiu a disciplina? Não, é porque a primeira fase de lá é curso de comunicação, é diferente da primeira fase daqui. Aí tu pegou por Eu peguei porque curiosidade, eu assim. achei legal a disciplina. Ah, Era uma disciplina. Até envolvia publicidade, várias coisas, assim. Eu gostei. Eu achei bem interessante. Tipo, eu fui pegando disciplinas interessantes. Eu não ia conseguir validar nada lá. e tu ficou quanto Não tempo tem lá no nenhuma grade igual. Portugal? Fiquei. Eu já cheguei com uma semana de aula, por causa que o meu processo de. A minha aceitação do intercâmbio saiu dia 4 de janeiro, eu acho. Tipo, toda a confirmação do visto. E daí eu tive que. Quando saiu a confirmação. Tinha que ter visto pra ir pra Portugal? Tem, não, é que assim, ó, deixa eu explicar toda a trajetória. Como é que é o processo de conseguir intercâmbio pela UFSC? Tu tem que ir pela UFSC, se cadastrar no departamento próprio, né? Daí tu tem que. Ninguém vai chegar te convidando pro Não, intercâmbio, ninguém né? vai chegar. Tem que ir atrás, tem Tu tem que ir que atrás, tem uma perguntar. secretaria própria na UFSC para fazer isso. Daí tu tem que entrar lá, se candidatar e mandar uma carta para a universidade a qual você tem interesse. E daí eles têm um Tu não tempo. precisava ter um professor, tipo um padrinho, assim? Não, não Porque eu acho que precisava. na engenharia sanitária, é assim que Precisa. Mas funciona. acho que pra bolsa, né? Tu precisa, tipo, pra conseguir por causa da bolsa, né? Ah, tá, com bolsa, é verdade. Não pegar a disciplina de intercâmbio em si. Daí o departamento, que me fugiu o nome agora, aqui da UFSC. Departamento de intercâmbio da UFSC. O departamento de intercâmbio da UFSC. Daí tu
vi as universidades conveniadas com a UFSC, que daí tu não paga para fazer intercâmbio nessas universidades, independente se forem privadas ou não. E daí eu escolhi a Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto. E daí eu tinha que esperar a minha carta de aceitação ser validada. E para eu pegar o visto. Daí ela só saiu no dia 4 de janeiro. Não, desculpa. Saiu no final de dezembro. E daí no dia 4 de janeiro abriu o consulado português que ficava em Curitiba. Eu fui lá bem cedo, porque eu tenho que pegar fila, para conseguir um visto de residência. Então eu consegui o visto de residência para ir pra... Fui lá pra Curitiba, né? Fui lá, respondi trilhões de perguntas. Consegui um visto de residência. E daí eu tinha que esperar um prazo para ele ficar pronto. Isso é em torno de 40 dias. E por isso eu não consegui comprar a passagem para minha aula. Começava acho que no dia 2 de fevereiro lá. E eu só consegui comprar pro dia 12. Alguma coisa assim, posso estar errado, 12 ou 13. Daí eu cheguei lá com uma semana de aula já. E fiquei... As disciplinas acabavam primeira semana de junho ou última semana de maio. Depois eram tipo 4 meses de aula e um mês inteiro de recuperação. Como eu não peguei recuperação, eu aproveitei o mês final, né? Que eu ia ficar perdido, daí meu irmão foi me visitar, a gente foi viajar. Que eu não tive... Que em vez de eu ficar passeando, ainda bem, né? Eu fiquei estudando, então eu aproveitei bastante as disciplinas do intercâmbio, fiz trabalho, passei poucas vezes. E daí quando eu acabei, fiquei sem recuperação, fiquei um mês inteiro viajando, assim. Com voos low costings lá. Tu falou ali que tu olhava lá quais eram as universidades que tinham um convênio com a UFSC, né? Pra tu não precisar pagar pra estudar lá. E aí o que tu tinha que pagar lá? Por exemplo, estadia tu tinha que pagar. Dava pra se candidatar para tu morar lá, tu morar na residência estudantil. Eu não me candidatei, eu não saberia se teria custo ou não, entendeu? Sim. Então tu pagava lá pra morar, pra comer, provavelmente, né? Isso, eu pagava um lugar que tinha comida. Era tipo... A única coisa que a UFSC dava era realmente a mensalidade dessa Isso, ela como é conveniada, eu sou aluno do intercâmbio. E daí, como eu era aluno do intercâmbio, eu podia cursar disciplinas lá. Até a passagem tu teve que pagar. Isso, pra ir pra tudo. Lá. A única coisa que eu não paguei foi as minhas disciplinas lá. Mas na época o euro era 2,50, 2,25. Caraca. Era hoje muito barato. Tá, acho que quase R$7. Sim, na época era muito... E as coisas lá são baratas em euros. Tipo, e fazendo a conversão pra 2,50 é muito barato. Por exemplo, tu comia bem com 6 euros, assim. Daí 6 dá 15 reais na época, entendeu? A conta é dividir por 4 e multiplicar por 10. É assim que eu sempre fazia. E tu falou quanto tempo? Tu ficou 1 ano lá, né? Eu fiquei 4 meses e daí eu fiquei 1 mês viajando. Então eu voltei no dia 13 de julho. Fui de 13 de fevereiro, voltei 13 de julho. Fiquei 5 meses na Europa. E aí quando voltou, tu decidiu que ia parar? Eu fiz ainda 1 mês de jornalismo na 5ª fase. E não aguentei. Não era minha praia. Será que o intercâmbio pesou um pouco, assim, no sentido de, sei lá, às vezes, pô, tu passou 5 meses na Europa, né? Que é um local que muita gente acha que é uma qualidade de vida melhor do que aqui, né? O transporte público é maravilhoso. Não sei se tu teve essa impressão de meio que ficar decepcionado quando voltou e aí meio que desanimou de tudo. Não teve uma bad, assim, tipo, pô, lá na Europa é tão massa e tal. Não desanimei, assim, quando voltei. Claro, quando a gente chega, a gente reclama do ônibus, mas isso é normal. Tu passa um pouquinho na Europa, tu reclama da rua que é mais perigosa, tu reclama do transporte coletivo. Isso é como assim o transporte coletivo é ótimo? O que eles faziam lá que a gente não faz? Tem metrô. E os ônibus são vazios. E tem uma integração muito boa, assim, entendeu? O metrô já muda bastante coisa. E, tipo, ônibus, eu pegava o ônibus, eu sabia, tinha horário nas coisas, era muito mais organizado, assim, em geral. E com o metrô, eu sabia exatamente como o metrô passa a cada 3 minutos ou 5 minutos, mas passa o metrô não pega fila. Então,
Então, caso não haja uma pane, tu sabe que se tu for em tal horário, tu consegue pegar o transporte. E Essa coisa aí de metrô não pegar fila é algo que eu gostaria muito de que fosse feito aqui no Brasil, do ônibus não pegar fila, né? Mas assim, não no sentido de ter pista exclusiva para ônibus, porque isso é algo que exige espaço em e Criciúma tem uma pista educação exclusiva para dos. ônibus. Então, mas é algo que exige um espaço, exige uma educação dos motoristas, né? Porque tem muito motorista que acaba passando ali pela Uhum. pista, né? Mas eu acho que o ônibus poderia talvez ter meio que uma sirene em cima. Claro que não precisa da sirene, mas talvez se tivesse uma lei dizendo que o ônibus pode passar no meio de todo mundo quando tem uma fila parada, pô, isso ajudaria bastante, né? Olha, Assim mas como vai ser passa uma difícil. viatura, como passa uma ambulância do SAMU, o ônibus poderia passar ali no meio. Poderia, mas mesmo assim ainda tem vários problemas, entendeu? Porque, por exemplo, se o trânsito tá devagar, não tem muito o que controlar, assim, entendeu? Tipo, tu não vai cruzar todo mundo. É isso eu. Não, a ideia era realmente cruzar todo mundo. Aham. Tipo, os carros abrirem espaço e o ônibus passar. Nossa, acho que ponto chegamos, estamos. Aliás, tem uma disciplina de engenharia ambiental que eu adorei, que é urbanismo, que é no último semestre. É bem legal. A gente, inclusive, o meu último trabalho foi sobre transporte coletivo. Então, Aí tu falou do transporte de Portugal, não? não falei, mas eu Não falei de falou. ter uma integração. Aquilo lá me viu, tipo, uma integração melhor, assim, nos coisas daqui. E Fazer aí, ponzona. desistindo ali de jornalismo, tu foi para Eu, direto para engenharia? eu fiz um mês e daí eu fui fazer uma orientação vocacional e me mandou muito para a área de exatas, engenharia, essas coisas. Como assim uma orientação vocacional? Como é Eu que é? É uma, fui numa tipo uma, psico, psicóloga que ela já uma tinha psicóloga? feito com meu amigo. Meu amigo, curiosamente, estava na engenharia ambiental e ele resolveu, desistiu e foi pra medicina. E agora é médico, tá gostando muito. E ele me indicou, foi mais ou menos no mesmo período, tipo 6 meses antes de mim. E daí ele me indicou essa profissional. E eu gostei bastante, assim, ela foi bem esclarecedor. Ela faz uns testezinhos divertidos. Dizem que psicólogo todo mundo deveria fazer, fazer, eu digo assim, todo mundo deveria se consultar com psicólogo regularmente, né? Uhum, eu Tu, concordo. tu só foi uma vez lá ou tu depois Eu acabou indo mais fui, a vezes? orientação vocacional é X encontros. Eu fui fazendo e depois, quando acabou, ela falou, tipo, ela não diz, não é um teste de computador que tu vai lá e sai o resultado que você tem que fazer isso. Não, a orientação, ela te orienta. Tu tem mais ou menos um direcionamento para onde tu vai. E tipo, eu não me arrependo. Eu penso, às vezes sempre penso, poderia ter feito outro curso além de engenharia ambiental? Poderia, mas é uma das coisas das minhas atribuições que eu gosto, assim. Então, ela soube me orientar direitinho pra eu tomar uma decisão correta, eu acho. E tu nunca pensou em, tipo, pô, se ela me ajudou nisso, ela poderia ajudar em outras Não, coisas mas ela também, acho que é mais tipo, especializada em orientação vocacional. ah, tá, Hoje eu faço, hoje eu faço terapia sim, mas com outro profissional. ah, E tá. eu recomendo É, bastante também. eu penso nisso às vezes. Eu nunca fiz, mas eu ando Recomendo. pensando ultimamente de ir mais no sentido de não que tenha algum problema que eu queira solucionar, mas no sentido de como que aquela pessoa pode me ajudar a melhorar cada vez mais, né? É bem isso, isso é bom. Em qualquer Uhum. coisa, né? Às vezes a pessoa ali consegue libertar um potencial dentro de ti que tu nem sabia que tu poderia ter. Isso me ajuda Então eu tenho essa bastante. Eu faço há curiosidade. 2 anos. Vai fazer 19, 22, vai fazer 3 anos que eu faço terapia e tipo, quando às vezes eu fico um tempinho sem fazer, eu sinto a diferença. Daí eu volto, é bom. Porque às vezes, tipo, tem problema com horário, outras coisas e vale a pena, eu recomendo. Momento autoajuda aqui do nosso podcast. Hoje falamos de transporte coletivo, de psicologia. Tudo É, isso porque aí mesmo. eu fui pra Portugal. E daí, quando tu começou a fazer engenharia, é, tu já falou ali em outros podcasts que tu adora Excel, né? Tu é louco por Excel. Mas tu já conhecia, já sabia mexer no Excel antes da engenharia ou tu teve que aprender ali na engenharia? Que é uma história a ver com futebol também. O futebol, como eu gosto bastante. Eu e o meu irmão é fera no Excel. A gente.
a gente trabalha no Excel, né? Mas é como a gente faz bolão de Copa do Mundo, Eurocopa, a gente faz bolão de futebol. E as nossas planilhas eram todas no Excel, entendeu? Quando eu fazia jornalismo também, que eu trabalhava no Futebol SC, é, eu fiz uma planilha que eu tenho até hoje, até ali só de diversão, do ranking da CBF, e eu tinha que fazer fórmulas. Daí chegou na engenharia, eu usei o Excel bastante, vi que tinha que usar mesmo. Aquilo, todo o meu embarque dessas coisas de fazer bolão, que tem que usar fórmulas, me ajudou. E também eu sempre busquei aprender coisas novas no Excel. Uma coisa que também me motivou foi que eu peguei bolsa no meu último semestre e o professor queria que a gente fizesse um software no Excel. No último semestre da engenharia? Isso, da engenharia. E daí, isso também me fez eu aprender muitas outras coisas. Mas cada semestre eu aprendia coisas novas. Tipo, eu tinha que evoluir, eu também dei monitoria de hidráulica, então. Na hidráulica a gente tem que fazer uma planilha, então, né, basicamente o Excel. E como eu sempre queria evoluir, eu sempre tentava buscar mais coisas no Excel. Eu fazia videoaulas no Excel pros alunos que eu dava monitoria, eu dei monitoria há 2 anos, então. Foi onde eu e o Guilherme nos Sim, conhecemos, sim, né? eu era o Na monitor dele. disciplina de hidráulica. Ele foi monitor da minha turma. E o E a Rodrigo. hidráulica foi a primeira disciplina que eu precisei usar Excel ali na graduação. Não sei se foi a mesma coisa contigo. Não me lembro, acho que sim. Foi a primeira que a gente precisou usar mesmo Excel. Talvez outras alguma coisa, mas acho que Sim, é porque na hidráulica a gente é a primeira que a gente realmente fazia medições. E com a gente fazia medições laboratoriais, a gente no laboratório de hidráulica media pressão e vazão nos encanamentos e nas bombas, a gente ia anotar os valores e fazer os cálculos. Então a gente precisava do Excel para fazer os cálculos. E é engraçado ver as minhas planilhas no início e no fim do curso. Evolui muito, assim. É incrível. sim. Se tu faz a planilha, porque eu sempre digo, um monte de gente copia a planilha dos outros semestres. E às vezes não copia direito e faz bobagem. Mas eu sempre tentava fazer uma planilha melhorar, assim, tipo, ser cada vez mais automática. Só mudar os dados de entrada, muda tudo. E depois começava a Sim. organizar essas coisas. Porque a gente via que otimizava o tempo. Então, se ver as planilhas do primeiro semestre e do último, nossa, é muito diferente. E o Excel é uma ferramenta muito poderosa. Me lembro que no jornalismo eu usei o Excel uma vez. Só que eu nem sabia fórmulas direito, assim, ainda. Tipo, foi na terceira fase. E só que eu ainda sabia mexer um pouquinho por causa dos bolões. Cara, a professora me adorou, me quis me dar bolsa, só que eu ia pro intercâmbio. Acho que eu até poderia ter aceitado. E só pra organizar os dados, assim. Foi bem legal. O Excel é uma boa ferramenta aí para quem, né, por acaso está pensando em aprender um pouco, pode investir esse tempo no Excel que vai ser bem útil ali na área de engenharia. Sim. Obviamente que depois que você se forma, às vezes tem softwares específicos para cada área, né? Mas o básico no Excel você precisa saber fazer, né? Até para poder saber como é que os cálculos são feitos e poder usar o software de uma maneira correta, Sim. né? Dificilmente vai usar calculadora ou papel ali depois de formado, né? Não, é Hoje em muito dia é tudo, difícil. tudo Excel mesmo, ou software específico. Sobre o laboratório de hidráulica que tu falou ali, Guilherme, é um laboratório muito legal. Tem alguma maneira da gente mostrar isso para quem quiser ver? Tinha alguns vídeos na Sigam a nossa internet? página Não. no Instagram que nos próximos dias fotos do laboratório de hidráulica e vídeos serão postados. Olha só, prometeu, hein? Prometeu. Mas tem alguma coisa pública? Tipo, algum vídeo no YouTube ou Não, não tem. não? Tem uns vídeos só das Aquele disciplinas. programinha lá também não? O meu programinha, ele pertence ao UFSC, eu não posso ficar postando, assim, Tá, beleza. publicamente, aleatoriamente. Então, pra se atualizando, eu fiz um o meu projeto de mestrado foi, estou no doutorado, foi transpor um dos experimentos do laboratório de hidráulica para o computador. Então eu fiz um programa de computador. Ele está patenteado, registrado e como eu fiz por o meu programa de mestrado, ele pertence os direitos ao UFSC, sublicenciado para mim. Eu posso apresentar ele nos lugares, só que eu não posso ficar divulgando no YouTube essas coisas. Eu acho que é meio complicado divulgar, dar o programa. Eu posso botar vídeos do Mostrar. programa, mas eu não posso ficar cedendo o programa pra todo mundo. É complicado. Não, Eu tranquilo. não sei exatamente o que eu posso, as leis de direito assim sobre, mas como não pertence a mim os direitos, eu não.
Deixa eu só aproveitar, continuando essa questão da monitoria, né? O Guilherme foi monitor ali de hidráulica e, eu gostava muito do jeito, né, e da didática do Guilherme. Gostava tanto de hidráulica também. E aí depois eu acabei, né, quando o Guilherme saiu da monitoria, eu acabei sendo monitor de hidráulica também. Meu Então sucessor. eu e o Guilherme a gente teve mais contato ainda e mais proximidade. E é por isso que a gente tem esse contato até hoje, né? E agora estamos aqui no podcast. Sim, Depois eu falo um pouco sobre isso também, quero falar da minha trajetória. Mas continuando ali a tua, tu foi monitor de hidráulica, né? isso. Eu entrei no curso, Depois. né, só pra explicar. Eu entrei no curso e eu adorei cálculo. Eu adorava matemática, eu adorava física. Adorei cálculo, adorei física, química mais ou menos, mas química era igual do ensino médio, então era normal. Daí introdução em engenharia ambiental eu não curti, talvez pela forma como foi apresentada, mas é que assim, ó, introdução em engenharia ambiental, eles apresentam o que a gente vai estudar. Só que a gente não consegue visualizar exatamente naquela época, assim. Depois, Sim. se eu visse os slides agora, já tendo visualização das disciplinas práticas, eu teria muito mais consciência do que eles estavam falando. Mas na época, também eu não me interessei muito na disciplina. Ainda era uma disciplina de 4 créditos, depois do Mas tinha almoço. umas visitas, né? Na tua época tinha Isso. visita. Só que Tipo, a não gente conseguia visualizar visitava. direito exatamente, tipo, entendeu? Sim. Minha opinião, talvez o problema tenha sido meu. E também, como eu falei, o horário da disciplina também não era muito favorável. E daí eu não curtia muito. Mas as outras disciplinas eu curtia. E foi assim durante os primeiros semestres. Porque os primeiros 4 primeiros semestres de engenharia sanitária é praticamente padrão de engenharia. Assim, tem poucas disciplinas específicas do curso, como essa de introdução. Daí chegou a quarta fase. E daí foi a primeira dúvida. Porque veio a primeira disciplina básica do curso de engenharia sanitária e ambiental, não das engenharias. Que foi qualidade da água 1. Odiei. Não suportei essa disciplina, gente. Que horror. Eu, eu odiava. Também tinha disciplina de microbiologia que eu não gostava, mas não pretendia. Mas química, meu Deus, gente, que coisa chata, turbidez. Eu não É, suportei. Daí e- eu daí eu comecei não a odiei, latejar. mas Oi? eu também não gostei. Eu não odiei, mas eu também sabia que não era pra mim, não ia trabalhar com aquilo. E tinha muitas disciplinas, tipo, muitas disciplinas que eu gostava, e aquela meu Deus, que coisa chata. Daí eu. Sabe aquela balançada que tu dá? Foi naquele momento que eu pensei, Ai, o será? Mas eu vou jornalismo. continuar, vou continuar, vou continuar, vou Ai, o continuar. jornalismo. Continuar, vou continuar. Quarta fase de novo, aí, pelo amor de Deus. Daí chegou na quinta fase. Primeiro, começou as disciplinas da civil aí na quinta fase. Materiais de construção, gente, que disciplina chata, horrível. Eu não suporto concreto, não suporto materiais de construção, não suporto em obra, tipo, ver lá essas coisas, cimento. Odiei. Mas na quinta fase veio uma disciplina chamada hidráulica. Hidráulica. Começo eu capenguei um pouco porque ela continua. Não é exatamente, mas é um pouco continuação de fenômeno de transporte. E a minha disciplina de fenômeno de transporte, que é bem difícil, acho que foi a mais difícil do curso, ela foi mal dada, assim. Então eu não aprendi muita coisa. Daí eu cheguei um pouquinho na hidráulica, capengando, mas depois que eu engatei, gente, que disciplina legal. Adorei, 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 adorei muito, muito, muito. Principalmente porque eu adorava física. E hidráulica tem. Não é que é física pesada, é uma física fácil. Mas É, a parte que eu mais gostava de física era a parte de energia. Tipo, vocês que veem energia cinética e energia potencial. Hidráulica é isso. Tipo, a equação de energia é a básica de toda hidráulica 1. Tem duas hidráulicas. A equação de energia é a básica da hidráulica 1. Eu adorei. Tipo, gostei muito. Eu fazia as listas, tipo, eu ia muito vibrante pra aula. E tanto que eu virei monitor do laboratório no semestre seguinte. Eu gostei bastante. E eu nem ia virar monitor. O que aconteceu? O aluno que se formou comigo no terceirão, ele era monitor quando eu fazia hidráulica. E ele falou que ele ia sair e falou pra eu pegar a vaga dele. Daí eu falei com a professora, ela falou que abriu o edital, eu mandei meu currículo e passei pra ser monitor. Tu tem que. Cada departamento tem o seu próprio sistema de escolha. Eu fui monitor uhum. de física na segunda e na terceira fase. Lá é por IA. Cálculo é por prova.
E hidráulica era por currículo mesmo. Tu mostrava o teu IA, o que tu já fez. E eu entrei como monitor de hidráulica. Fiquei 2 anos. De tanto que eu gostava, até a UFSC me expulsar daquela monitoria porque eu não podia mais dar. No meu caso, tinha que ter uma nota maior que 9 na disciplina. Não sei se tu teve isso também. Não, eu tive. Eu fiquei com 9,5 na disciplina. É, Isso, mas tem esse critério também, tem né? esse critério, é que eu não me lembrava desse critério. Mas acho E que era esse critério, sim. uma coisa bacana essa questão da monitoria, né? Até para quem não está acostumado aí, ou quem está entrando na universidade agora, mas a monitoria, ela é, nem todas, mas pelo menos na engenharia, acho que a maioria era remunerada, né? Exatamente. Então você recebe para ajudar pessoas que estão fazendo aquela disciplina que você já fez e já tirou nota boa e já gostou, né? E tu aprende. Então é um casamento muito bom e vai reforçar ainda mais o teu conhecimento naquela área e vai te ajudar muito a conseguir depois um estágio naquela área, Uhum. né? Ou, enfim, talvez fazer um TCC naquela área ali, né? Ajuda bastante. É, tu Ajuda conhece. bastante. Eu aprendi muito hidráulica na monitoria. E eu vi que eu fiz um dos trabalhos eu fiz errado. Tipo, e foi na monitoria que eu fui aprendendo a. Tipo, ajudando os alunos, vendo as dúvidas dele, eu falo, ó, isso não faz tanto sentido. Daí que eu peguei o feeling que eu tava errado. Daí foi, tipo. E a professora, na minha época, ela dava bastante liberdade comigo na monitoria, pra eu buscar as coisas, fazer videoaula. E isso me fez aprender bastante também. Ela não me monitorava a minha monitoria, no caso, assim. Então, e as próprias dúvidas. O Rodrigo mesmo, ele é bastante na monitoria. Eu me lembro tu ia assim. Eu não lembro disso Eu me daí, lembro não. que eu me lembro que eu te conheci, eu vi o teu rosto, eu me lembro que tu ia lá. Que eu sou meio ruim de memória, mas provavelmente eu ia, porque. Eu me lembro no terceiro, eu acho que era de bombas, experimento tu foi, que era bem longo, assim. É bom ter a monitoria, né? Qualquer dúvida, tu pode ir lá, a pessoa vai te ajudar, é bem E útil, bem bacana. boa parte das disciplinas de engenharia das primeiras fases tem monitoria. Tem, E muita gente não aproveita essas monitorias. sim, Sendo sincero, eu não fui muito à monitoria. De laboratório de hidráulica eu fui bastante, eu incomodava pra fazer os experimentos, porque a gente, tipo, no início a gente não sabia exatamente o que fazer, assim. Daí só pegava medições e tinha que descobrir coisas com aquelas medições. O roteiro era bem confuso, que não era o professor que fazia o roteiro, depois até a professora pediu pra eu ajudar a fazer um roteiro. Daí a gente fez um mais claro, assim, eu acho. E daí. Porque quem faz os equipamentos que fez o roteiro, só que quem faz os equipamentos não é engenheiro sanitarista, eles são desenvolvedores, então eles põem o que eles achavam que era importante, não o que o engenheiro sanitarista achava que era importante. E daí, mais nos primeiros semestres, eu não ia muito na monitoria porque eu nem me tocava disso. Só que na segunda fase eu fiz monitoria de física. Daí eu só ia nas monitorias dos meus colegas, porque é uma sala, eu ficava com o pessoal da Física 2, Física 3, Física 4. Daí às vezes eu tirava umas dúvidas com o pessoal, com os caras do lado, assim. um outro ponto positivo de ser monitor também é que quando acaba não indo ninguém, ou talvez vai uma pessoa e só depois de uma hora vai outra, tu tem muito tempo livre para estudar Sim. outras matérias, né? Isso Uma, era um ponto muito positivo, porque tu tem que sim, cumprir 12 horas semanais quando tu dá a monitoria. E, obviamente, essas 12 horas semanais, elas não. 12 horas aula, no caso, né? Elas não acontecem, tipo, não tem gente toda hora. uhum, No monitoria de física, dependia da época das provas. Tipo, tu sabia que tu ia ficar semanas aparecendo uma pessoa por dia, e tu sabia que perto do final do mês, assim, de repente ia uma churrada de pessoas, assim. sim, E daí tu ficava sem parar trabalhando. Mas nesse período o resto eu estudava. E era um tempo muito bem aproveitado. Porque tu tava numa sala sem fazer nada, então tu tinha que estudar. E na sim, monitoria de hidráulica, eu dava monitoria de laboratório de hidráulica. E procura bem menor que de física. Então o pessoal ia lá quando tinha experimento. Eram 3 experimentos, então basicamente eu tinha procura em mais ou menos. Como tinha 2 turmas de hidráulica, né? Então os experimentos eram realizados em semanas diferentes. Era um período assim, tipo, de 6 semanas, assim, que eu tinha bastante procura. Só que o resto eu conseguia botar as minhas coisas em dia. E como o curso de engenharia sanitária é pesado, não que seja tão difícil assim, é difícil. O curso de engenharia é difícil, mas eu acho que, por exemplo, pelo que até os nossos entrevistados falaram, talvez engenharia elétrica seja bem mais difícil, assim, em alguns termos.
Mas é um curso pesado, tu tem muita disciplina. Só pra situar o pessoal que vai fazer. Existe na UFSC, assim, ó, tu tem que fazer disciplinas obrigatórias e tu tem uma carga horária de disciplinas optativas para fazer. No jornalismo, tu tinha que fazer 42 horas aula de disciplina optativa até o final do curso. 42. E tinha poucas disciplinas obrigatórias, então tu tinha muito tempo para fazer disciplinas optativas. Engenharia ambiental, tu tem só 9 horas aula para fazer. 9 horas aula para fazer disciplinas optativas. Então, por quê? Porque tem muita disciplina obrigatória. Tipo, tu não tem tempo para fazer disciplina optativa. Essas Sim. são muito poucas fases, eu acho que é a quinta e a oitava que tu tem um horário mais livre. Mas em geral é um curso muito trabalhoso. Principalmente quando eu me deparei na sétima fase. Porque, como eu falei, da primeira à quarta fase é mais geral da engenharia. Da quarta até a sexta é mais geral da sanitária. Então tu aprende a base de hidráulica, a base de hidrologia, a base de qualidade da água, a base de resíduos sólidos, assim, tipo, de lixo. E a Uhum. partir da sétima fase é matéria de projeto, 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 projeto. E projeto não é tu fazer uma provinha. Não, tu tem que projetar alguma coisa, tu tem que desenhar, tu tem que olhar a norma, tu tem que fazer memorial de cálculo, tu tem que fazer um monte de coisa. E isso dá trabalho. Tipo, tu não consegue fazer tão rápido assim como, tipo, um trabalhinho de qualidade da água que não que seja fácil, mas tipo, tu tem um certo tempo, tu sabe mais ou menos quanto vai demorar. Mas um projeto demora. Ainda mais que eu não tinha experiência no AutoCAD. E daí eu cheguei de seco no AutoCAD, então, tipo, tu tinha que desenhar, e não é, tipo, desenhar no Paint, assim, que tu faz um quadrado e tu diz que é aquilo. Não, as medidas têm que estar certinhas. Tinha até um professor que, como é que é? Deixa eu ver se eu acho que é que eu não acho de primeiro, mas tipo, usava o escalímetro. Escalímetro é um medidor de escala pra conferir se tu botou a escala certinho em tudo, assim, se todas aquelas medidas estavam corretas. O que eu acho certo, tá? Você não pode É, o botar as medidas AutoCAD. erradas, senão o prédio cai. O AutoCAD é um desenho técnico, né? Um software que te ajuda a Isso. desenhar. Tu mesmo define a distância das retas, e é sempre reto, né? Tem ferramentas lá que te auxiliam a desenhar linhas retas. Isso. Daí o AutoCAD tu desenha, tipo, quando vocês veem aquelas nos filmes, o pessoal abrindo aqueles rolos de cartolina que tem um desenho de um É, prédio assim, aquilo lá, claro, tem softwares específicos pra isso, mas antigamente era feito à mão, né? Que na segunda fase tem uma disciplina de desenho técnico que a gente ainda faz à mão. uhum. Mas no curso a gente usa o AutoCAD. Então a gente todos aqueles desenhos com as escalas, a legenda, os rachurados, tudo é feito no AutoCAD. E é muito detalhado. E esse detalhe é difícil para quem não tem, tipo, afinidade. Tu tem que. Depois que tu pega bastante AutoCAD, tu faz tudo mais rápido. Mas sem ter feito no AutoCAD, tu vai demorar pra fazer tais coisas. Porque tu tem que pensar, isso tá. Eu tenho que fazer a grossura certa. Eu tenho que fazer uma planta. Depois eu tenho que fazer um corte. Planta, né? É, Planta é a vista de cima. Corte é uma visão de frente ou de lado. E se tu fez uma disciplina de desenho técnico corretamente, tu tem que saber passar de um para outro de maneira correta. E isso não é tão fácil. Tem, às vezes eu tô desenhando tipo um decantador. O decantador é para tratamento de água. E ele é em 3D, né? Então o que que acontece? Eu sei como ele é em 3D, só que eu tenho que passar ele para uma planta e para um corte. E daí tu tem que e só que às vezes dentro do decantador tem umas escadinhas assim, e tudo isso tu tem que saber fazer passar da visão 3D que tu tá vendo pra uma planta e um corte. E dois cortes no caso. E isso também não é fácil. Às vezes tu tem que pensar bem direitinho para fazer isso dar certo. hoje em dia tem softwares que já modelam em Claro. 3D e já fazem esses cortes e Uhum. plantas automaticamente. Por exemplo, o Navisworks, que acho que foi o Gabriel da Uhum. engenharia mecânica estava falando com a gente, lá no curso dele eles usavam esse software do Navisworks, Uhum. né, que já é um software 3D. Tem também o Revit, que é um software mais de arquitetura, que aí tu já desenha tudo em 3D, as paredes, janela, Sim. tudo em 3D e isso já cria cortes automaticamente para você. Então, o AutoCAD não é a única ferramenta. Na Claro, claro. UFSC, a gente só usou o AutoCAD, na UFSC, Isso. né? Até o final do curso. Mas ele Mas pode sempre ser que em deixava liberdade de outras. usar outro programa. Sempre bom falar isso. Isso. Mas aí a gente não sabia, né? É, a Tinha gente não que se sabia. virar, tinha que saber. Na UFSC, eles davam uma disciplina optativa de AutoCAD, né? Que aí
vale a pena fazer, porque a gente já tinha que fazer optativas, né, Uhum. para poder se formar. Então, Sim. AutoCAD geralmente era uma optativa que todo mundo fazia. E todo mundo Na fazendo a tua quinta época, fase, que é a fase mais leve, assim. Então, que é isso. antes de tu começar a fazer os projetos. E eu me Chegou a arrependi fazer de não ter essa? feito. Eu só fiz na nona fase. Nossa senhora. Me arrependi. E É, sim, talvez por principalmente isso que tu porque. sentiu bastante. Principalmente porque eu vi os primeiros desenhos, era praticamente o primeiro trabalho que eu fiz no AutoCAD. É, Tipo, sim, tu sim. desenhava um poço. E eu, meu Deus, o primeiro trabalho é um poço. Eu demorei 2 dias pra fazer aquele poço. E ali a gente faz. A gente aprende a fazer em 45 minutos, entendeu? Sim, é bem legal a disciplina de AutoCAD. É, eu gostei bastante. A professora era muito querida também. Sobre essa questão da optativa que tu falou também, atualmente, pelo menos antes de eu sair da UFSC, tinham disciplinas em que você poderia validar atividades extracurriculares como disciplinas optativas, né? Então, por exemplo, a monitoria, eu consegui fazer isso. Ah, tu A conseguiu? monitoria que eu dei de hidráulica se converteu em uma disciplina optativa, e aí eu consegui, né, ganhar aquelas horas de disciplina optativa ali. Então, além de todos aqueles benefícios de monitoria que eu falei antes, dá para ver essa disciplina aí que valida, né? Uhum. Uma monitoria e uma disciplina optativa, e aí fica mais fácil de se formar, caso você não queira fazer optativas. Tem outras optativas também, né, na UFSC ali, que é bem diversificado, tem, por exemplo, natação, tem futebol, tem esportes, né? Então tem gente que às vezes faz isso só para preencher linguiça ali mesmo, né, Isso. para conseguir as horas. É, só pra situar os ouvintes, eu acho que eu expliquei isso em outro vídeo, mas pra quem não ouviu, cada curso tu tem uma carga horária de disciplinas optativas. No caso da engenharia sanitária é 9. Dessa carga horária, acho que 2 terços, eu não sei se é exatamente 2 terços, mas eu, pro 9 fica mais Eu fácil, acho que era. acho que é 2 terços, tem Uhum. que ser de disciplinas optativas do teu departamento. No Sim, caso do curso de engenharia sanitária e ambiental. Então, o curso de sanitária e ambiental oferece várias disciplinas optativas. Os outros. O outro texto tu pode pegar em qualquer lugar da UFSC, no caso. E tem gente que faz geopolítica, tem gente que faz. Uma disciplina que faz muito é finanças pessoais. Eu peguei Pilates solo. E depois tênis. Eu fiz duas optativas. Eu estourei a carga horária mínima necessária, mas. É, mas não não, tem problema, né? não tem problema. Tu tem uma carga máxima de optativas também, mas fazer uma disciplina a mais não tem problema. É que assim, ó, não, é bom fazer esporte, porque a educação física oferece, mas não foi só por isso. É que o nosso departamento ele oferece muito poucas disciplinas optativas de hidráulica. Essa é a verdade. E de hidrologia. É muito pouca e nenhuma me agradou assim na época. Eu fiz drenagem, informática aplicada em drenagem, uma das optativas, que auxiliava inclusive na disciplina de drenagem que eu estava fazendo em simultâneo. Muito boa disciplina. Pena que o professor se aposentou. Mas era. Provavelmente não sei se vai ser ministrada de novo algum dia. Mas era uma disciplina muito legal. Eu gostava bastante de drenagem, né? Que tem bastante hidráulica. E eu fiz CAD mais tarde do que eu queria. E depois fiz tênis. E Pilates. Semestres diferentes, naturalmente. Daí foi assim, tipo, tem várias optativas, mas são sempre as mesmas, porque não é todo professor que tem vontade de dar disciplinas optativas, principalmente porque muitos alunos não se interessam tanto assim. Então tu vai dar uma aula para dois alunos assim, também não é todo um professor que gosta assim. Optativa é uma coisa que pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Eu tive uma experiência em uma optativa, que eu não vou nem citar o nome, nem um professor, Uhum, mas depois de 1 mês e meio de aula, né, o semestre ali tem uns 4 meses de uhum. aula, né, mais ou menos. 4 meses e Então, duas depois de semanas. 1 mês e meio ali, acho que quase 2 meses, o pessoal estava reclamando que aquela optativa estava dando muito trabalho, tipo, o professor estava dando muita tarefinha, Uhum. né, cobrando essas tarefas ali de aula em aula, né, e de tanto reclamar, o professor meio que se estressou, assim, ele meio que deu o braço a torcer e falou, beleza, fica quem quer, então, não vou cobrar mais presença e também não vou mais cobrar nada, tipo, manda um e-mail para mim dizendo a nota que quer tirar e pronto. E aí eu vou dar essa nota, né? Uhum. Então, quem falou 10 tirou 10, quem falou 9 tirou 9. E aconteceu isso, foi meio que lamentável, mas
mas acontece. Disciplina optativa realmente é algo que pode ser bem bom, mas pode ser bem estranho também. É que assim, ó, o pessoal põe na cabeça que a optativa tem que ser aquela disciplina relaxante. Não É. é, é uma disciplina opcional, ela só não é obrigatória, é isso. Só que tem professor que pega É, bem mais leve em disciplina optativa. Eu já ouvi professor falando, ah não, essa é uma disciplina optativa, não preciso pegar sim. tão pesado. Curiosamente, a disciplina de CAD que eu fiz foi pesada, a disciplina de informática foi pesada também, então. No próprio jornalismo, as disciplinas algumas optativas que eu pegava eram pesadas, então. Teve uma que eu fiz Chegou a pegar optativas no lá é no por causa jornalismo? que, como eu fiz 4 semestres e eu tinha que pegar optativa todo semestre. Porque pra cumprir Imagina, as 42 42 horas, logo. imagina. Que tipo de optativa tinha lá no jornalismo? Eu pegava todos os jornalismos, não peguei nenhuma fora. Uma era gramática e produção textual. Mas tinha alguma interessante, assim? Alguma coisa Tinha, tinha uma de discussão, assim, bem louca. Tipo, que que a tinha gente. que ficar discutindo? Temas, autoridades e. Tinha outra que era infográficos. Teve outra que era. Ai, tô lembrando que eu fiz tantas. Redação pra internet era obrigatória. Ah, Pô, infográfico é bacana. só que a gente não aprendia a mexer em software, né? A gente aprendia como conceber o infográfico. Mas eu gostei da disciplina, foi bem legal. Daí teve. Era desse gênero, assim, tipo, tinha essas disciplinas que era bem mais auxiliares, assim. Não. Só que eu tinha cumprido bastante já o horário das optativas. Era 42 créditos, mas. Eu e minha amiga que a gente tinha feito um plano pra não se perder, assim. Ah, teve uma disciplina optativa bem legal que era cátedra, que vinha o pessoal de uma emissora de televisão específica, que tinha convênio com a UFSC, na minha época era uma, hoje já é outra, e que daí uns jornalistas lá falarem da sua própria profissão. E era Sim. legal, foi a Camille Reis, Adriana Kraus, se estiverem ouvindo, desculpa. Dá um like aí Dá um no like. vídeo. Segue a gente lá no Instagram, fala com a gente pra gente fazer um podcast aqui. Sim, sim, chamar vocês pra falar a disciplina de cátedra agora no YouTube. Não, mas era legal, chamavam até o Cacau Menezes foi. Todos os É, jornalistas aqui de Santa Catarina. pra quem não conhece, eles são pessoas que apareciam na televisão aqui, né, nos Isso. jornais de Santa Catarina. Tu quer falar alguma coisa sobre a tua pós-graduação ali? O que tu tá fazendo hoje em dia? Então, como eu falei, eu gostava muito dessa parte hidráulica, mas eu foquei. TCC. TCC, então, Quer falar eu do vou TCC? contar a Ah, tá. trajetória agora. Só que uma coisa que eu me arrependo é que eu não fiz estágio. Eu focava muito nas disciplinas e eu. Não é que eu não fiz estágio, eu fiz estágio, mas eu dei muita monitoria porque eu queria muito dar aula. Então eu me apaixonava por essa coisa de docência. Então eu foquei muito em dar monitoria. Daí, no último ano, eu peguei uma bolsa. No último ano, segundo semestre, sei lá, no último ano eu peguei uma bolsa de pesquisa. Que era fazer um software. Essa parte do software eu gostava, eu não gostava de outras coisas da pesquisa. Depois eu detalho mais isso no meu mestrado. Daí eu fiz sobre. Eu até peguei um professor que eu gostava pra me orientar. E eu fiz sobre energia solar, bombeamento fotovoltaico, que é usar uma bomba hidráulica, né, pra bombear água pra casa, utilizando energia solar. Eu peguei o tema do projeto dele, assim, tava meio perdido, assim, tipo, peguei o tema que ele deu, achei legal, porque tinha que fazer bastante cálculo, assim, era modelagem, eu gostava de fazer cálculos, então eu gostei de fazer, assim. Daí, no último semestre, fiz um estágio na Defesa Civil, foi. Não, eu prefiro não comentar, eu gostei, assim, mas eu não quero. Eu quero evitar falar muita coisa. Que eu posso me comprometer depois. Não, tudo bem. E. Não, ela é legal, assim, só que tinha. Eu gostava de fazer. Só que é melhor não comentar. Daí eu fiz a prova do mestrado. No ano que eu terminei, no último semestre, eu fiz a prova do mestrado, passei com bolsa. Daí eu entrei no mestrado logo que me formei. Daí o meu ano do mestrado, primeiro ano, o mestrado é 2 anos. O primeiro ano do mestrado foi bem conturbado. Principalmente que eu não sabia o que fazer, eu não sabia a temática. E eu não me via com espírito pesquisador, assim. Tipo, tem gente que gosta de ficar em laboratório, estudando, pesquisando, pesquisando, pesquisando. Isso eu achava chato.
eu via que o que eu gostava era dar aula. E eu fui pra pós-graduação com o objetivo de ser uma ferramenta para eu dar aula. Então eu pagava temas qualqueres. Daí eu peguei um primeiro tema, não gostei. Primeiro tema eu não consegui dados. Daí eu troquei pra outro tema, eu odiei aquele outro tema, eu tava tentando, eu até gostava do tema, mas eu tava odiando fazer aquilo. E daí eu entrei, era janeiro, já tinha passado um ano, eu precisava qualificar em março, porque tem que qualificar um ano depois. Qualificar é a metade do processo. O que é qualificar? Quando tu tá numa pós-graduação, tu tem que defender o projeto no final. Mas no meio da tua pós-graduação, tu tem que qualificar o projeto. O que é isso? Tu tem que apresentar um projeto para uma banca de professores e eles vão avaliar se tu está apto para continuar tua pós-graduação. Ou seja, se tu vai poder executar o teu projeto. É isso. Eu não tinha nada. Em janeiro eu não tinha nada. Isso era algo absurdo pra mim. Eu sempre gostei de fazer as coisas com antecedência. Mas eu estava desanimado. Eu queria desistir da pós-graduação. Daí eu falei com a minha orientadora. E ela fez toda uma terapia comigo, assim. E, tipo, ela é bem querida. E ela começou a sugerir que... Se tu gosta tanto de dar aula, por que tu não faz uma pesquisa nessa área de dar aula? De educação. E dela pensou, porque a gente tava pensando uma vez, só que não foi, abre aspas, né? A gente tava pensando uma vez, não foi, por que não fazer com o professor, fazer um laboratório virtual de hidráulica? Porque tem vários experimentos lá. E daí, eu me empolguei. Nossa, eu passei, tipo, eu ia dormir pensando nisso. Eu comecei, consegui escrever o projeto em um mês. Eu já tinha ideias absurdas sobre como eu ia fazer. Tava muito claro, tava bem legal. Eu tinha me empolgado muito pra fazer isso. Daí eu engatei, tipo... Eu qualifiquei em março, consegui qualificar a tempo. E dei um intervalo pra descansar minha cabeça, de um mês, assim. Daí comecei a fazer os cálculos certos. E depois eu fiz o programa todo, que é um laboratório virtual, como eu falei, já te expliquei antes, no Excel. No Excel só pra ter uma base, assim. Aí mostrei pros professores. Os professores falaram, por que tu não põe isso, isso e aquilo? E daí eu tive uma base, e daí eu escolhi outro programa melhor, né, pra fazer um laboratório virtual. E daí eu acabei o programa e apresentei pros alunos, os alunos adoraram e daí eu defendi o mestrado a tempo. E no meu doutorado eu tô continuando, em vez de fazer um experimento só, eu tô fazendo um software mais amplo, assim. Deve a pandemia me desanimar um pouquinho, mas agora eu já tô engatando no tranco de novo. Mas uma coisa... Então tu já é mestre, então? Eu já sou mestre. Terminei o meu mestrado, já fui pro doutorado. E qualifiquei o doutorado já, inclusive. E qualifiquei em final de novembro. Já tô começando um pouquinho a desenvolver o laboratório, agora só tenho que parar de enrolar um pouquinho e trabalhar de verdade, assim. Só pra contextualizar, né, a última coisa pra falar de mim, né, porque eu acho que o Rodrigo tem outras coisas pra falar, outro viés, assim. Uma coisa que eu mais me apaixonei no meu mestrado, que eu dei desde o segundo semestre do mestrado, quando eu tava desanimado, era o estágio de docência. Estágio de docência não é exatamente uma monitoria. Tu dá algumas aulas. E, cara, é muito legal. Eu vi que eu adorava docência fazendo estágio de docência. Tanto que eu fiz 3 semestres de estágio de docência. Sou bem exagerado nessas coisas. E daí eu fiz 3 semestres de estágio de docência. E eu sempre tentava, cada semestre eu falava com a professora, professora, vamos fazer uma coisa nova, vamos tentar buscar uma dinâmica nova. Tipo, no terceiro semestre a gente fez uma dinâmica de aula totalmente diferente, assim, tanto que os alunos falam até hoje, assim, comigo, que eu tenho eles nas redes sociais, Guilherme, eu tenho saudades da tua aula, da professora Nádia, era muito legal, vocês faziam uma coisa muito diferente. Cara, eu adorava, tipo, o que eu mais... E daí eu vi que pesquisar e fazer coisas diferentes na educação é uma coisa que me agrada muito, assim. E essa é a minha vida. Tem que atualizar aqui o layout do podcast, então, colocar ali mestre em engenharia sanitária ambiental. E falta não precisa mestre em engenharia, tem que ser ME. Guilherme Augusto Teixeira. E falta quanto tempo para terminar o doutorado? Daqui a pouco vai ser doutor, né? Não, então, existe o prazo real, o prazo necessário e o prazo que eu quero. Se eu quiser e me der um gás, assim, dá pra acabar no final desse ano. Só que talvez não seja só que eu quero deixar mais completo, porque
Eu tenho que fazer o programa e aplicar para os alunos. É basicamente isso que falta. Eu já preparei toda a base para fazer o programa. Eu Como só assim preciso. aplicar para os alunos? Você vai ter que dar aula de novo? Fazer outro Eu estágio tenho que de fazer. docência? O estágio de docência é uma disciplina obrigatória do doutorado. Eu tenho que dar um semestre pelo menos. Daí Tá. eu vou ser obrigado a fazer de novo. Obrigado, não que eu reclame também, né? Mas eu vou dar uma disciplina de estágio de docência e eu vou aplicar o projeto. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um laboratório virtual, um programa, né? Não é só laboratório, e vou aplicar para alunos de diferentes disciplinas. Daí eu vou comparar o desempenho dos alunos que usaram com o que não usaram. Em resumo, né? Vou fazer a mesma coisa que isso, mas em resumo vai ser isso. É, dá pra fazer. Pelo meu ritmo, eu consigo fazer várias coisas em 6 meses e nos outros 6 meses aplicar. Mas eu quero fazer em um ano e aplicar em um ano, que é o prazo inicial que eu tinha. Tipo, terminar em final de 2024. Mas, pela pandemia, eu tenho direito de até junho de 2020. Desculpa. Eu tenho que terminar até final de 2023. Eu quero terminar. Mas, pela pandemia, teoricamente, eu podia terminar até metade de 2024, por causa dos adiamentos que teve. Mas eu não quero ficar muito mais tempo na universidade, sendo bem sério. Eu já não tô mais. Eu não tô mais aguentando ser aluno, sendo bem sério. Essa é a verdade. Mas é bacana que esse teu laboratório virtual casa muito bem com o momento pandêmico que a gente tá, né? Sim, engraçado foi coincidência. Porque, cara, é muito louco. Os alunos não vão ter aquela experiência de laboratório que eu e tu tivemos, mas virtualmente eles podem ter essa experiência. Sim, É muito bacana. contextualizando, complementando o que tu tá falando, eu fiz de um dos. Existem 3 experimentos na disciplina de hidráulica. Eu fiz no meu mestrado, transpus um deles para um programa de computador. Então, ele pertence ao UFSC, né, como eu falei. Estourou a pandemia final de 2019, eu já tinha obtido a patente. O professor atual de hidráulica, ele sempre me pede o programa. Eu passei para ele, passei as instruções, e ele falou que foi muito útil, assim, tipo, foi absurdamente útil porque os outros 2 experimentos ele tem que ir lá gravar, tipo, vídeos sobre isso, entendeu? E Sim, ele tem que fazer e dar as medições para os alunos. O programa não, os alunos podem explorar o programa. sim. Isso. E Acho que só para até a gente tá falando bastante de hidráulica, né? Porque foi a parte que mais interessou ali o Guilherme na graduação, né? E também me interessou. E depois, né? Como a gente falou, tem um podcast ali da Larissa que ela fala um pouco mais sobre o ponto de vista dela, né? E a gente vai trazer também outros engenheiros sanitaristas, né? Mais para frente que vão dar o ponto de vista deles, né? Nem todo mundo gosta de hidráulica assim é como a uma gente disciplina gostou. bem impopular, aliás. É, A gente sendo sincero, ela é impopular. porque eu acho que ela é um pouco mais exata. É mais Acho que ela é a mais física. exata, talvez, do curso. Tipo, ela não é tão projeto, ela não é Isso. tão. Ela é base para todos os projetos, mas é que Sim. tem muito mais cálculozinho, assim. Tem Não mais calma. é. Não é tipo qualidade da água, tu estuda muita teoria. É muito. Hidráulica, tu calcula muita coisa, assim. E daí o pessoal, em geral, eles não gostam muito tanto do conteúdo, assim. Claro, tem gente que às vezes não tem tanta afinidade com o conteúdo, mas gostou da forma como a disciplina era dada, mas tipo, não trabalharia na área, assim. Eu vejo poucas pessoas, às vezes, tipo, no próprio mestrado, ir pra hidráulica. O pessoal vai pra hidrologia, que é uma área mais similar, assim. Mas hidráulica vai pouca pessoa, assim. Eu quero até, já que a gente está falando bastante de hidráulica e vai continuar falando também, só para explicar ali os experimentos que a gente tinha no laboratório, né? O primeiro deles a gente tinha uma bomba, né? Então tinha um reservatório, que é como se fosse uma caixa d'água, né? Isso, E essa bomba puxava a água ali de dentro e jogava dentro de tubulações. E isso. tinha vários caminhos diferentes que a água poderia fazer até voltar a essa mesma caixa d'água. E cada caminho desse era uma tubulação, né, um cano, né, de PVC, aquele marrom que você tem em casa, né, e que você deve ver em qualquer lugar aí, de tamanhos diferentes, né, de diâmetros diferentes. Porque cada tubulação ela vai ter uma perda de carga diferente. Perda de carga é uma perda de pressão, né? Quando a água chega fraquinha, né? Você abre a Isso. torneira, ela está fraquinha, é porque ela tem pouca pressão, pouca força. Então cada tubo ali tinha
né, uma diferença Uma de queda perda de de pressão. pressão. Então os alunos ali, eles comparam os tubos entre si, né, e aprendem a calcular essa perda de carga. Então o primeiro experimento é isso. Uhum. O segundo experimento, daí eu não sei qual foi a ordem ali, acho que cada semestre era uma ordem diferente. É, porque começou de um jeito e mudou depois. Porque tu atualizou o currículo. Tá, mas um dos outros experimentos era o tanque, tinha um tanque de acrílico, né, como se fosse uma caixa d'água também, mas era um tanque de acrílico, que a bomba, quando era ligada, enchia esse tanque, Uhum. e quando esse tanque estava num determinado nível, tinha um buraco, né, que a gente chama de bocal ou orifício, Isso. tinha, né, esse buraco É ali pra sair embaixo do água. tanque, que era onde a água saía. Então, de acordo com o nível da água no tanque, esse jato que sai do tanque tem uma velocidade, Isso. né, e um alcance, né, X, que é E, o que os e alunos sai uma mediam. quantidade de água diferente. Isso, Isso que a que gente é chama de vazão. A quantidade de vazão. água é a vazão. A Isso, velocidade é o alcance que é influenciado pela pressão de água naquele ponto. Então, quando a gente abre a torneira e tá um jato forte, quer dizer que tem bastante pressão. Essa pressão faz com que tenha muita velocidade. Vazão é isso. quantidade de água. Por exemplo, se eu abro a torneira mais a torneira, vai sair mais água ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente media naquele experimento. Isso. E o terceiro experimento era também com bombas, mas aí o objetivo lá era mais no sentido de bombas em série ou em paralelo, né? Ou seja, duas bombas trabalhando juntas. Isso. Pra quem tá fazendo vestibular e tá lembrando de associação de resistores, é mais ou menos isso que a gente fazia com bomba. E é tipo, Caramba. inclusive, vocês resistores devem pensar como é que é. Num caso a corrente é a mesma e o que soma é a resistência, o potencial. E em bombas é bem parecido. A gente faz. Num a vazão é a mesma, o que soma é a perda de carga. A perda de carga não, o ganho de pressão que a bomba fornece. E no outro, o ganho de pressão é a mesma coisa e o que soma é a vazão. E daí os alunos veem como a pressão muda Uhum. de acordo com a configuração das bombas. Se as duas bombas estão em série ou se tipo, uma depois da outra ou estão em paralelo, tipo, pega um tubo, elas se Sim. separam e depois voltam. E é assim que a gente, tipo, os alunos vão vendo na prática como é que isso acontece. E esses são os 3 experimentos. Isso foi esse de bombas que eu passei pro computador. Isso. E é bem bacana que tem o desenho e tudo, né? Então é bem bacana esse software que o Guilherme está desenvolveu, né? Enfim. Tem mais alguma outra coisa em relação à A tua mim, trajetória que tu queira falar? não, eu acho que, como eu falei, eu acho que eu só senti fazer. Eu senti falta de. Eu vejo que eu me arrependo de não ter procurado mais estágios. Tipo, o estágio da Defesa Civil foi legal, eu aprendi coisas, foi bem produtivo, assim, para mim. Só que eu vejo que talvez faltou eu trabalhar mais, assim. Mas será que faltou mesmo? Porque se tu diz que o teu desejo é ser professor, que tu gosta de dar aula, Mas por que que isso seria porque se eu melhor, visse as sabe? coisas mais na prática, talvez eu desse até uma aula melhor. Entendeu? Sim, mas talvez se tu tivesse feito estágio de coisas na prática, talvez Eu não teria tu teria melhorado no estágio. gostado. Sim, Não, sim. talvez tu teria gostado e não teria abandonado a ideia de ser professor, né? Eu posso. Às vezes, talvez até tivesse gostado também. Porque eu poderia. Eu não sou feito para dar aula, eu gosto de dar Sim. aula, eu posso gostar de outras coisas também. Eu não me. Eu gosto de desenvolver programas, essas coisas, e, tipo, tanto que isso foi meu parte do doutorado, é o desenvolvimento do programa. Então, eu gosto de várias coisas assim, só que eu senti falta de ter explorado isso que poderia eu poderia ter tido uma experiência melhor assim, entendeu? Isso poderia ter me agregado mais até com relações interpessoais assim. E focar, sair um Certo. pouco do âmbito acadêmico, acho que isso abre um pouco a mente, mas, claro, não deu, né? Tipo, não vou lamentar eu não ter feito, só é uma coisa que eu poderia ter feito mais, entendeu? Até pegado bolsa de iniciação científica antes, pra eu saber mais como é a pesquisa e ter me habituado mais, porque eu praticamente não fiz pesquisa na minha vida. Bom, então acho que é isso, né?
A gente pode separar em 2 vídeos para não ficar muito longo. Aí no próximo vídeo eu falo sobre a minha trajetória, um pouco mais detalhadamente. Não se esqueçam Só de comentar aqui embaixo o que acharam, isso. o que vocês esperam da história do Rodrigo, outra engenharia que vocês querem. Às vezes tem, por exemplo, eu tenho um amigo que faz engenharia naval, ele não quis participar, mas tem umas Tem engenharias gente que tem diferentes, tem vergonha, engenharia né? florestal, se vocês conhecerem alguém que queira participar, tem, como a gente falou, agronomia, automação, eu conheço gente de produção. Existem várias engenharias, tem muita engenharia, até demais até, mas sugiram, deixe aqui embaixo o que vocês acham. E não se esqueçam de curtir o nosso Instagram, seguir a nossa página, que vou postar coisas pra vocês. O Guilherme prometeu bastante postagem Para. aí e agora a gente vai ter trabalho aí nessa semana para fazer essas postagens aí. Eu até gravo se der o meu programinha aí pra mostrar pra vocês. Então, beleza, Guilherme. Até a próxima. Até a próxima, Valeu, Rodrigo. pessoal. Brigadão aqui pela essa Valeu, boa. participação. Eu que E agradeço. até o próximo vídeo. Tem mais uma despedida? Não, valeu. Boa semana para todo mundo. Boa semana e tchau.